Hoje o nosso texto é Romanos 14, 22. Nós estamos fazendo uma série, que é a série de bem-aventuranças, e hoje a bem-aventurança é em Romanos 14, versículo 22, e queria então convidá-los e convidá-las para essa leitura. A gente fez durante muito tempo, a gente vem falando sobre a bem-aventurança. Não a bem-aventurança de Mateus 6, mas o bem-aventurado que você encontra nas Escrituras Sagradas, que são cerca de 34 versículos. Então nós já estamos bem avançados, começamos lá no Antigo Testamento, e hoje o nosso texto é Romanos 14, 22. Então, aqueles que, como o Fabiano, vêm com essas biblionas de papel, vão lá. Aqueles como eu que liga a Bíblia, pode ligar. Pode ligar a Bíblia, porque é Romanos 14, versículo 22, tá bom? A fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Se a gente ler esse texto isoladamente, a gente pode ter uma primeira abordagem bem individualista. Mas quando a gente vai para o contexto, a gente descobre que esse texto é tudo menos uma apologia ao individualismo. Imagine que a gente está numa grande festa de família, a mesa está posta, a comida está servida, está todo mundo à mesa, os filhos estão lá, os primos, os tios, está todo mundo, uma grande mistura de pessoas que se amam, mas que são diferentes, muito diferentes. De repente começa uma discussão à mesa. Não é sobre nada importante. Coisas como o jeito certo de fazer uma receita, talvez, ou uma lembrança, ou qualquer coisa. Aí o tom da voz começa a subir, os olhares começam a se cruzar com julgamento, e a atmosfera de alegria e comunhão começa a se dissipar. Quando a coisa está começando a virar um princípio de tempestade, alguém interrompe. O pai ou a mãe, alguém da família, da liderança da família, interrompe dizendo: parem, lembrem-se de quem vocês são. Lembrem-se que vocês estão na nossa casa, na nossa mesa, e que a comunhão entre nós é mais importante do que o que está certo, do que está errado, ou de quem está certo, e quem se acha certo, e quem se acha errado. Pois é, essa cena é o retrato da igreja em Roma. A igreja que recebeu essa carta do apóstolo Paulo. Está lá uma família de Deus, gente que ama Jesus, que é amado por Jesus, e eles estão reunidos em torno da mesa de Cristo. Mas eles estão correndo um risco. Eles estão correndo um risco sério de fragmentação. Então, Paulo está falando com eles porque eles realmente estão correndo um risco de fragmentar-se. E por que eles estão correndo o risco de fragmentar-se? Porque é uma comunidade dividida em dois grupos bastante distintos. De um lado, você tem os crentes judeus. E esses crentes judeus é o que o Paulo chama de fracos na fé. Por incrível que possa parecer. Por quê? Porque eles têm uma consciência sensível. Eles têm uma consciência sensível sobre comida, sobre dias sagrados. Então, para eles, não basta ter tido um encontro com Jesus. Precisa mais coisas. Precisa guardar certos dias, precisa
renegar alguns alimentos, fazer escolhas gastronômicas, fazer escolhas no uso do tempo. Eles são os fracos na fé. Eles têm uma consciência muito sensível sobre comidas e dias sagrados, porque eles vêm do judaísmo. Do outro lado estão os crentes gentios. Eles são os fortes na fé. Por quê? Porque eles entenderam a liberdade em Cristo. Eles entenderam a graça. E eles não entenderam a graça porque são mais inteligentes do que os irmãos de origem judaica? Não, é porque eles não tinham nenhum passado. Eles não tinham lei de Moisés, eles não tinham o ambiente sacerdotal, eles não tinham os mestres fariseus, os saduceus, eles não tinham nada disso. Então o que eles receberam foi a graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então eles estão livres. Eles não sabem nada sobre comida kosher, eles não sabem nada sobre sábado, eles não sabem nada sobre festas judaicas, eles não sabem nada disso, eles não têm a menor ideia do que é que os judeus estão falando. Eles só sabem de Cristo, que Cristo é o Redentor, que Cristo venceu a morte e que o Espírito Santo foi derramado. É tudo que eles sabem. E eles estão aprendendo com os apóstolos. Eles nunca leram o Velho Testamento, eles não sabem dos profetas, eles não sabem nada. Eles só sabem o que os apóstolos disseram. E os apóstolos contaram sobre Jesus. E eles viram o Espírito Santo, viram as obras extraordinárias do Espírito Santo, presenciaram milagres, e os apóstolos disseram, é o poder de Cristo. Não está tudo certo, não está tudo ok. Mas aí vem os irmãos judeus. Os irmãos judeus começam a dizer, não é bem assim, não é bem assim. Não é exatamente o que o apóstolo Paulo está falando, não. Tem outras coisas que vocês precisam saber. Não é assim. Vocês chegaram ontem, não sabem nada dos profetas, não tiveram de passar pela lei, não tiveram de guardar o sábado, não tiveram de obedecer as restrições que a gente obedeceu, não tiveram de cuidar da roupa, não tiveram de... Nada! Vocês não tiveram de fazer nada e já caem aqui no reino. E já chegam aqui dizendo, Jesus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, eu tenho uma mensagem do Senhor. Como? Então você está percebendo o clima? Eles estão assim dizendo, peraí, como é que é isso? A gente tem 3.000 anos de história, vocês chegaram ontem e o Espírito Santo já está falando com vocês? É complicado. É isso que o Paulo está assistindo. É a igreja em Roma. Os gentios nem sabem do que é que eles estão falando. Como é que é esse negócio de sábado? Por que sábado? Mas todos os dias não são iguais? Tudo na criação de Deus? Escuta, mas por que não pode comer essa comida aqui? Por quê? É mais espiritual aquela comida menos essa? Como é que é isso? Eles não têm a menor ideia do que é isso. E, bom, aí o Paulo tem um problema para evitar. Qual é o problema para evitar? O perigo do desprezo e do julgamento. Essa situação da igreja em Roma acabou hoje sendo muito mais compreendida do que deveria ser, porque nossas igrejas também entraram no caminho do legalismo e não saíram mais. E também começaram a falar de comidas, e também começaram a falar de costumes, e também começaram a falar de dias, e também começaram a falar de posturas, e também começaram
a falar de jeito de vestir, e parece que os judeus que na prática desapareceram da história da igreja no ano 70, deixaram a marca deles. Porque os irmãos que nasceram na graça saíram correndo atrás da lei. E essa é a história que nós assistimos. Gente que nasceu da graça, nasceu pela graça e de repente saiu correndo atrás da lei. E a gente que é gentílica fica dizendo, mas a gente está correndo atrás da lei para quê? A lei não foi dada para nós, era para os judeus. Nós chegamos aqui já na festa da graça. Por que nós estamos correndo atrás da lei? Pois é, por quê? Então, essa família romana está em crise. E o Paulo está escrevendo para eles. E aí, a mensagem do Paulo ecoa até hoje. E a pergunta dele é principalmente para os gentios, que já são a maioria da igreja. O que é mais importante quando a gente está à mesa do Senhor? Afirmar os nossos direitos ou preservar o nosso irmão? Então, essa é a pergunta do Paulo. Essa pergunta que serve para a igreja serve para tudo, viu, irmãos? Serve para a família, serve para o relacionamento paterno, para o relacionamento filial, serve para o relacionamento no trabalho, serve para o relacionamento com os vizinhos, serve para tudo. Porque sempre há dois tipos de pessoas. Uma que acha que a paz é valiosa e outra que acha que a verdade é valiosa. E o que acha que a verdade é valiosa quer ter sempre razão. E o que acha que a paz é valiosa diz, calma, vamos devagar que a gente chega lá. Calma, devagar também se anda. Calma, vamos andar juntos. Porque sozinho a gente anda mais rápido, mas junto a gente anda melhor. Então, essa é a pergunta que tem o tempo todo na vida da igreja. A gente afirma os nossos direitos, e são os direitos da graça, ou a gente preserva o irmão? Então é o dilema da liberdade. Quando a paz se torna o juiz, as coisas ficam melhores. Porque a paz ajuda a gente a tratar com a nossa liberdade. O Paulo se vira para o irmão forte, que é aquele que tem consciência livre, e diz, olha, você tem fé, então guarda essa fé por enquanto. Guarda essa fé por enquanto. O que ele está dizendo? Olha, a sua convicção está correta. Você é livre em Cristo mesmo. Fica tranquilo. Mas a sua liberdade não é um troféu para você exibir. Principalmente se isso for ferir o seu irmão. Então vai com calma. Vai com calma. Assim, o que Paulo está ensinando para a gente é uma dialética nobre entre poder e dever. A graça de Cristo nos deu poder. Poder de sermos livres de regras e livres de rituais. A gente realmente não precisa. Não precisa de nada daquilo. Eu me lembro de um irmão de uma igreja que me chamou uma vez, e o pastor vestia as indumentárias de um rabino, e antes de começar tinha um camarada que tocava o shofar, e aí eles me chamaram e eu falei, eu não sabia que vocês tocavam berrante aqui. Aí pronto. Era tudo que eu não precisava ter dito. Aí o pastor falou, o senhor não sabe o que é shofar?
Eu falei, quando eu estava no Israel, sabia, agora não sei mais não. Depois que eu saí do mundo judeu, eu não sei mais o que é isso. Eu sei o que é berrante, que aqui no Brasil tem muito. Inclusive, de vez em quando eu ouvia música raiz, eu tinha um outro cara que tocava berrante, eu achava até legal. Inclusive, achava que ele tinha de ter fôlego toda a vida para fazer um negócio daquele. Aí ele falou, o senhor não sabe das bênçãos espirituais? Das espirituais eu sei. Mas essa aí, o irmão me perdoe, eu não sei o que é. Mas o irmão fica tranquilo, o irmão me chamou aqui para falar sobre esse assunto, eu vou falar sobre o assunto e vou embora. Mas assim, eu não vou pôr Dalit, não vou pôr Kipá, porque eu sou cristão. Então fica mal, pega mal, depois os irmãos vão dizer que eu mudei de fé, vai pegar mal, eu não posso passar por isso, nem posso passar essa mensagem. Mas fica tranquilo, eu vou respeitar todas as suas regras aqui, eu vou pregar e vou embora, fica tranquilo. Porque eu me lembrei do Paulo. A graça me dá o poder de ser livre, mas o amor me impõe o dever de cuidar do outro. Então você tem uma dialética, uma é a graça. A graça libertou a gente. Pronto. Não preciso de nada disso. Tenho Cristo. Pronto. Cristo é o único no universo que pode dizer que quem está comigo está com Deus. Ponto. Ninguém mais pode dizer isso. Então, como eu estou com Cristo, como a gente está com Cristo, a gente está com Deus. Então está tudo resolvido. Mas tem uma outra verdade, que é a verdade do amor. Que é a verdade do amor de Cristo. E o amor de Cristo é a outra estrada na dialética. E este impõe para a gente o dever de cuidar uns dos outros. O desejo? O dever. O dever. Dever de cuidar uns dos outros. Por exemplo, o Alex veio aqui falar da casa de recuperação. E disse, a gente tem de juntar comida e ajudar os irmãos lá. Alguém pode dizer, sim, mas a gente nem sabe quem é a irmã que cuida disso, a gente nunca falou com ela, a gente nem sabe se concorda com a doutrina que ela prega, a gente nem sabe se concorda com o jeito que ela faz as coisas. Como é que a gente vai ajudar? Isso não tem nada a ver. Nada a ver. Porque Jesus Cristo disse, se você vir alguém com fome, você vai lá e dá comida. É verdade. Ele não disse, olha, você vai lá e veja se o sujeito está com fome. Depois, você checa a teologia dele. Dá uma checagem profunda. Se a teologia dele não passar, é porque a fome é castigo de Deus. Então, não se mete em castigo de Deus. Deus está castigando, problema de Deus. É isso mesmo. Então, isso não faz o menor sentido. Chegaram aqui, disseram, olha, o negócio lá é feio. Não, então, vamos lá. Eles ainda, o Alex ainda levou o Renan a ter uma experiência pentecostal lá, legal toda a vida. Eu sugiro que, em vez de trazer arroz e feijão, tragam carne seca. Porque o pessoal reclamou para mim que o problema lá é mistura. Não tem mistura. Então, só bota um ovo. Então também, leva isso aí também. Carne seca, mistura não perecível. Tá certo? Então, então a gente já sabe que os irmãos estão precisando de ajuda. E quem precisar de uma palavra pentecostal, além do que recebe aqui com a irmã Nilce, pode ir lá, que tem um pessoal que gosta do Renan e que é bom de profecia. Não é isso aí, Alex? O Alex faz questão de levar o camarada durante o caminho todo para a irmã falar a profecia que tiver. Principalmente se for contra o Renan, né?
Então... A gente me arrumou uma profetisa falsa. Ficou atrás de mim, me chamando de covarde, gritando as 7 maldições de Apocalipse, se eu não pregar. A mulher falou 2 horas no meu ouvido. Então é disso que o pastor está se referindo. Então. Alguma coisa gente, canal que não... quando a gente encontra uma profetisa que é capaz de fazer o Renan aguentar 2 horas de conversa, vamos ajudar essa irmã. Vamos lá, vamos socorrer a irmã, porque a irmã é ungida mesmo. Então a ideia é que o amor nos impõe o dever de cuidar. Tem necessidade? Então, se alguém tem uma necessidade, a comunidade tem um dever. Ponto. É simples assim, não requer prática nem habilidade, é simples. Então, a graça de Cristo realmente nos liberta. Aleluia. Mas o amor de Cristo nos gera um sentimento de dever para com os necessitados. E às vezes a necessidade do irmão é maturidade. E maturidade é uma coisa que leva tempo. Leva tempo. Por isso, a grande questão que a gente tem é como é que a gente decide quando o dever de amar deve limitar o poder de ser livre. Porque, claro, a gente sempre pode perguntar, peraí, isso aí é meio armadilha, não é não? Por que é meio armadilha? Porque eu pego um irmão que não sai da imaturidade nunca, e eu fico preso na imaturidade dele pro resto da vida? Como é que faz? Amém. Que tem esse lado. Tem esse lado. Eu encontro o irmão, ele é imaturo. Tudo bem, vai uma vez, vai 2, 3, 4, 5, 5. Na 10ª a gente começa a desconfiar que isso não vai sair daí. Ai, esse negócio não vai sair do lugar. E a minha liberdade em Cristo acabou, porque agora, na prática, o irmão está impondo a imaturidade dele sobre mim. Até onde vai isso? Então, vamos com calma aí nesse andor, que o céu está de barro, caiu, quebra. Calma. Então, eu tenho de decidir até onde o meu dever de amar deve limitar o meu poder de ser livre. Quando a questão é imaturidade. Não é da questão de socorrer o irmão na sua necessidade. Mas quando nós estamos falando da imaturidade. E assim, nesses anos todos de ministério, eu já vi coisa que me fez extremamente fã de Jesus, porque eu disse, Jesus, a coisa que eu mais admiro no Senhor é a paciência. Comigo, claro, em primeiro lugar, mas com tudo, toda essa infantilidade que eu estou vendo aqui, eu não sei como é que isso aguenta. Isso quando a infantilidade não é danosa, né? Tipo, ficar mitificando os seres humanos, ficar tropeçando em coisa que há 500 anos a gente já sabia que não era para se meter com isso, que esse negócio é um absurdo, que cristão não venera bandido, guerreiro que assume poder e sai armando todo mundo por aí, que cristão não tem nada a ver com isso, que cristão não acredita nesse negócio de que você precisa de arma para se proteger, você precisa de justiça. Se tiver justiça, diminui a violência. É simples assim. Se tiver distribuição de renda, diminui a violência. Não é sair matando os outros que resolve problema social, não. Então faz tempo que a gente sabe disso. Mas, de repente, a gente vê a igreja desandando. Aí a gente diz, pronto, desandou, e agora? Quem diria? É igual
o repórter que estava conversando com um político evangélico e disse, escuta, o senhor não vai votar a favor das bets pagarem imposto? Ele falou, não, eu sou contra aumento de imposto. Aí ele falou, mas o senhor não é cristão? Sou. E vocês cristãos não são contra o jogo? Somos. E o senhor não vai taxar o jogo? Ele falou, não, eu sou contra o aumento de imposto. Mas espera aí, deixa eu entender. Deixa eu entender. O senhor não é cristão? E os cristãos não são contra o vício? E essa gente não está gerando um exército de viciados nesse país? E o senhor não vai cobrar nada deles? E ele gritou com o jornalista, eu já falei que eu sou contra aumento de imposto. Ele falou, mas não é aumento. Não tem. Nunca tiveram. Não está aumentando nada. Está criando alguma coisa. Então, quando a gente ouve um negócio desse, a gente diz, bom, peraí. Tem um limite aqui. Então, essa é a grande pergunta. Como eu faço com isso? Bom, eu faço tendo a paz de Cristo como árbitro no coração. A paz de Cristo é paz com Deus e paz com o irmão. Em outras palavras, eu vou fazer tudo para que a diferença entre mim e o irmão não desande nem em violência, nem em ira, nem em ódio. Ponto. Porque eu tenho de continuar orando pelo ser humano que está lá. Por incrível que possa parecer, atrás daquela loucura toda ainda tem um ser humano. E a gente não tem nada contra seres humanos. A gente tem contra ideias, mas não tem nada contra pessoas. A gente quer que todas as pessoas se arrependam. A gente quer que todas as pessoas sejam salvas. A gente quer que todas as pessoas nasçam de novo. A gente quer que todas as pessoas sejam socorridas. Então a gente tem de saber fazer a diferença entre a ideia, que pode ser absolutamente diabólica, e o ser humano que está lá. Tem um ser humano ainda aqui. Às vezes é quase impossível de ver, mas está lá. Com um pouquinho de esforço, boa vontade, você vai ver. Não, tem um ser humano aqui. Não é possível. Não é um holograma isso aqui, é um ser humano mesmo. Então vamos manter isso em foco, um ser humano. E dentro da comunidade é aquela, lá em Roma, era aquela questão das leis. Nós, por exemplo, somos uma comunidade que não tem nenhuma relação com o legalismo. Nada. Não tem. Nosso negócio é a graça, o fruto do Espírito, a plenitude do Espírito Santo, o amor entre os irmãos, a comunhão e ponto. E quando um irmão está passando por dificuldades, ele conta com a nossa intercessão, conta com a nossa compreensão, e nós vamos ajudá-lo e vamos orar com ele, e o Espírito Santo vai dar vitória. Ponto. Então, a gente sabe que as batalhas existem, as tragédias existem, as tragédias desinstalam a pessoa sob tragédia fica desinstalada. Então não adianta ficar levando lei para uma pessoa que está desinstalada. Tem de levar abraço. Tem de dizer, amigo, querida, é assim mesmo. Quando a tragédia chega, é desse jeito. Fica todo mundo desinstalado, mas nós estamos aqui, nós vamos juntos, nós vamos orar juntos, o Senhor vai nos ouvir, Ele vai vir com a sua providência, vai haver cura, vai haver libertação, o que precisar. O que não vai haver é juízo.
porque juízo não é nosso departamento. Nosso departamento é intercessão, nosso departamento é cura, nosso departamento é abraço, nosso departamento é comunhão. Nosso departamento não é juízo. Esse departamento é da Trindade e ficou para o fim dos tempos. Então não precisa se preocupar, que o fim dos tempos virá, viu, irmão? É só, como o termo diz, é só uma questão de tempo. Então, não se preocupe, o fim do tempo virá. Eu espero que o fim dos tempos nos surpreenda com uma misericórdia extraordinária. Mas é o fim dos tempos, não é departamento nosso. Muito bom. Então a palavra, a paz de Cristo como árbitro, é uma coisa que a gente tem de cultivar no coração. Por exemplo, se fosse a nossa comunidade, lá em Roma, nós estaríamos do lado do pessoal da graça. Nós íamos dizer, não, é pela graça que nós somos salvos. O Senhor que veio salvar a gente, Ele está mudando a gente de dentro para fora. Ele está curando a gente, está ensinando a gente está crescendo, a gente está virando gente como gente deve ser, igualzinho Jesus. Ele está fazendo isso. E nós estamos juntos, nos amando, nos ajudando, orando uns pelos outros e principalmente adorando o Senhor juntos. E quanto mais a gente adora o Senhor, mais o Senhor se revela a nós e mais o Espírito Santo tem liberdade. É uma equação simples. Equação simples e efetiva. Funciona mesmo. Mas aí tem os irmãos que acham que não. E aí é mais complicado. Até onde a gente vai trabalhar a paz de Cristo na nossa comunidade? Essa é sempre a pergunta que a gente vai ter em conta. Essa ideia de que, calma, aqui tem ser humano, calma. E isso é verdade na família, isso é verdade na família nuclear, na família estendida, isso é verdade nos relacionamentos todos. Tem de ter um árbitro nos relacionamentos. E a proposta paulina é que o árbitro seja a paz que Cristo celebrou. Não é aquela coisa de sentir paz no coração, não. E muitas vezes eu vejo as pessoas falando, não, eu estou esperando paz no meu coração. Não. Não é paz no coração, é paz no relacionamento. Não é paz no coração. Paz no coração individualiza demais esse negócio, caímos no outro lado. Caímos no outro extremo, e os extremos se encontram, como sugeriu Tomás de Aquino. E os extremos se encontram porque a gente sempre pensa que a vida é retilínea, mas a vida é circular. Deus não trabalha com ângulos quebrados. Ele só trabalha com curvas. A vida é circular. Circular. Quando Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, ele está falando de um círculo. Eu sou o alfa e o ômega. Por isso que os extremos se encontram. Se você vai para a criação, você só vê linhas curvas. A criação não trabalha com quebraduras. O Criador não trabalha com quebraduras. Então, por isso que tudo é circular. O alfa deu a volta, o ômega. Pronto, os extremos se encontraram. Como é que o alfa e o ômega podem se encontrar? Não é? A menos que Jesus fosse o homem elástico, não é? Então, é curvilíneo mesmo. Tá certo? Então, a paz de Cristo em nossa comunidade deve ser sempre o árbitro.
Nós, por exemplo, não temos esse problema, mas nós somos uma comunidade cosmopolita. Então vem gente de todo lugar e virá sempre. E todos vêm com as suas machucaduras e vêm com as suas angústias e também vêm com as suas experiências religiosas, suas experiências de fé. É simples assim. Uma vez eu estava dando uma entrevista e o camarada disse, na comunidade vocês recebem muita gente que pensam assim, assim, assado? Eu falei, olha, não tanto porque a minha fama me precede. Então, como o pessoal já sabe o que vai ouvir, quando disser para mim, eu sou fulano, eu vou dizer, desculpem, amigo. Desculpe, não vai dar então. Sinto muito aqui, a gente não acha que o fulano seja realmente uma questão a ser considerada, não. Se você está disposto a estar num lugar onde isso não será sequer mencionado, a não ser para juízo e denúncia, pode vir. Porque essa é uma liberdade que nós entendemos que a paz de Cristo não nos obriga a recuar dela. Por quê? Porque nós entendemos que estamos diante de uma tragédia e de um desvio profundo. Não é só uma questão de preferências. É uma questão de ser ou não ser de Cristo. Então, isso é diferente. A gente não está fazendo nenhum juízo com você, para você, mas a gente está dizendo o que você vai ouvir aqui. Se está bom para você, seja bem-vindo. Então, essa é a ideia de ter muito cuidado com isso. De um lado, a gente tem a paz de Cristo, que faz a gente ter paciência, porque maturidade leva tempo. E também fruto leva tempo. Quando você quer laranja e você planta uma laranjeira, a última coisa que você vai ver é a laranja. Tá certo? Você pega lá ou a semente ou o broto, você põe lá. Você vai cuidar com a esperança de degustar de uma laranja. Tá certo? Mas a laranja é a última coisa que você vai ver. Por isso que o fruto do Espírito não é mágica. É a última coisa que você vê. Ele vai crescendo, e você vai vendo, começou a aparecer um pouquinho do amor aqui. Agora começou a aparecer um pouquinho do autocontrole aqui. Melhorou o autocontrole. Vendo? Olha, começou a aparecer um pouco mais a benignidade. Olha aí, ó. Entendeu? Porque o fruto é a última coisa que você vê. Então, para isso, para ver fruto, tem que ter paciência. Paciência é o segredo de Jesus. Então, antes da gente agir, antes da gente postar, antes da gente falar, antes da gente reagir, mesmo que a gente tenha todo o direito, a gente tem de se perguntar: isso que eu vou fazer vai quebrar a paz com o meu irmão? Isso vai construir um muro ao invés de construir uma ponte? Então, se a resposta for sim, vai construir um muro, não vai construir uma ponte, não. Então, você tem de pensar. Você tem de pensar. É claro que vai haver coisas com as quais a gente não vai construir ponte mesmo. Mas não são todas as coisas que a gente não vai construir ponte. A gente tem de ter paciência. E aí o amor vai dizer pra gente: calma, não vale a pena. Por isso não vale a pena. Então, o que é que vale a pena?
Tem coisa pela qual não vale a pena, não vale a pena. Você vai criar um cisma na sua casa por causa disso? Não, isso não vale a pena. Você vai criar um cisma com o seu filho, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu amigo, com a sua irmã, por causa disso? Tem certeza? Isso faz realmente diferença? Isso é o amor falando para a liberdade. Tem sempre de lembrar que dentro de você tem esses dois interlocutores conversando. De um lado, a liberdade. Tá, não quero, não gosto, não vejo razão nenhuma para um negócio desse. Ok? Mas tem outro lado, o amor. Isso é realmente incontornável. Isso realmente vale a pena. É só porque você achou um negócio que não estava fechado do jeito que você gosta? É só porque tinha uma coisa fora do lugar? É só porque houve um atraso? Qual é a questão? Então, a paciência não é a arte da espera sem limite. A paciência é a arte da ponderação. Paciência é ponderação. Calma. Calma. Isso realmente é tão necessário assim? E é sempre bom lembrar que muito da minha impaciência pode ter a ver com o meu passado. Que eu estou trazendo para um presente onde ele não deveria estar. Porque esse presente não tem nada a ver com o meu passado. Eu tenho péssimas experiências no passado. Todo mundo tem, é óbvio. Assim como tem ótimas também. Só que agora eu estou aqui no presente. Então eu estou no presente, eu estou provavelmente com um interlocutor que não tem a menor ideia do que foi o meu passado. O que uma coisa tem a ver com a outra? E quando o passado dá o tom, você olha para qualquer pessoa que reagiu de forma que você acha inadequada por qualquer motivo, mas você não vai só dizer que essa reação é inadequada. Você vai dizer que essa reação é a repetição do seu passado. Mas como é que pode ser a repetição do seu passado se essa pessoa não estava no seu passado? Como pode ser? Tá vendo? Paciência é a arte da ponderação. Calma, deixa eu entender direito o que está acontecendo aqui. Calma. Então, é isso que o Paulo está dizendo. Essa paz de Cristo que uniu você a Deus, Deus a você, e que uniu você aos demais seres humanos. Porque sem o Cristo, a gente desce todos os degraus do relacionamento humano. Já falei algumas vezes sobre os degraus. A gente começa com o degrau que o Senhor Jesus propôs lá no Éden. Qual era lá no Jardim do Éden? Qual era o degrau? O degrau era a unidade. Ela sou eu, ele sou eu, nós somos um. Então esse era o degrau inicial para a humanidade lá no jardim. Aí a gente rompeu com Deus, a gente desceu um degrau. A gente foi para o degrau da fraternidade. É seu irmão. Todo mundo aqui é irmão. Mas aí
com o aprofundamento da nossa ruptura, nós descemos mais um degrau. A gente veio do degrau da fraternidade para o degrau da alteridade. É o outro. É a outra. Tem direitos, mas é o outro. Não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver com ele. Mas tudo bem, é outro. Tem direito, é a alteridade. Mas aí a gente desceu mais um degrau. A gente foi para o degrau da adversariedade. Não é mais o outro, é a pessoa que está disputando comigo. Está disputando o ar que eu respiro, o espaço que eu ocupo, não consegue saber do meu limite, respeitar meu limite pessoal, está disputando comigo. Está querendo o mesmo emprego que eu, quer o mesmo banco que eu sento. Então isso já é adversariedade. Então é a pessoa que eu preciso vencer. E aí a gente desce para o degrau mais inferior, que é o da inimizade. Quando chega na inimizade, aquela é a pessoa que eu tenho de matar. Quando você vê a coisa andando para o degrau da inimizade, você já sabe, esse negócio desandou no inferno mesmo. Isso aqui desandou no inferno. Sem o Cristo, é para lá que a gente vai. Uma das coisas, inclusive, que fez muitos de nós começar a dizer, peraí, isso não pode ter nada a ver com Cristo. Foi o ódio. A gente começou a ver a inimizade. E começou a ver o sujeito dizendo que vai matar mesmo. Você diz, opa, mudamos de ambiente aqui, o que houve? Saímos do nosso lugar? Esse aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é a busca pela unidade. Nós queremos ascender. Então, o Paulo começa a dizer, calma. Perceba se vale a pena. Ô, Saulo, que bom revê-lo. Muito bom, seja bem voltado. Eita, tá vendo por que o Alex leva o Renan para ouvir Profetiza? Então, esse é o ponto. Calma. Vamos com calma aqui. Então, a ideia da paz de Cristo vale a pena? Qual é o limite? Principalmente dentro de casa. Dentro de casa é o ambiente do Espírito Santo e do diabo. Não bobeie. Dentro de casa você tem o Espírito Santo dizendo, mas não é maravilhoso estar junto? Não é legal o encontro? Não é legal? E tem o diabo dizendo, olha aqui, olha aqui. Como é que você tolera uma coisa dessa? Não é possível. Essa pessoa... Quantas vezes você já falou isso para tal pessoa? Então não percebeu ainda. Está vendo que não percebeu? Só tem uma explicação. Não gosta de você coisa nenhuma. E daí vai. Aí você diz, opa, essa voz eu não reconheço. Tá certo? Pelo amor de Deus, não vai me dizer que reconhece. Diga que não reconhece. Essa voz eu não reconheço, eu sei a voz de Cristo. Essa aí eu não sei qual é, não. Você tem de dizer, não, é você, eu não sei quem é você. Tá certo? Por favor, mantenha o testemunho, hein?
Nada de dizer que conhece. Então, essa é a ideia. Então, o problema a fala paulina, que é uma fala impressionante, é que a bem-aventurança de uma consciência em paz é, sem dúvida nenhuma, o destino da maturidade. O que é que a gente quer? A gente quer que todo mundo chegue à maturidade. O que é que o Espírito Santo quer? Ele quer que todo mundo chegue à maturidade. Então, qual é o grande aliado que você tem na paciência? O Espírito Santo. Por quê? Claro que eu e você podemos perguntar, mas tem limite nisso aqui, não tem não, irmão? Tem limite nisso aqui, não tem não, irmão? E é claro que qualquer um vai dizer, não, claro que tem limite. Só que aí resta a pergunta. Qual é o limite? Não, o limite é a paz de Cristo. Não quero me separar, não quero ter cismas, não quero ter celeumas, não quero viver nessa briga constante. Certo? Aí vem a outra pergunta que é crucial. Eu estou sozinho nessa luta? Porque se eu estiver sozinho, esse negócio não vai prestar. É lógico que não vai prestar. Porque o sujeito está cheio de lei judaica. Eu sou o cara da graça. Ouvi o apóstolo dizendo que é pela graça que nós somos salvos. O sujeito vem carregado de Moisés. Nem é de Moisés, é dos estraga Moisés. Né? Que são os fariseus e tal, essa é a turma do estraga Moisés. Moisés nunca nem disse isso. Nem disse isso. Você vê, por exemplo, que o camarada tem lá uma pegada patriarcal, por exemplo. Mas o Israel foi liderado por uma mulher. Lá em Miqueias, o Senhor diz claramente, eu dei 3 líderes para vocês. O Moisés, o Arão e a Miriam. Eles tiraram vocês do Egito. Então sempre teve uma Miriam lá. Como a igreja evoluiu para não reconhecer mais que a Miriam estava lá, é uma pergunta que todo mundo tem de fazer. Mas estava lá o Moisés, o Arão e a Miriam. Os 3 líderes de Israel, que carregaram Israel deserto afora. E tiveram de ficar com aquela angústia daquele povo de fé claudicante. Estava lá o tempo todo. O Miqueias só lembrou a gente disso. Então, a grande questão é, qual é o destino que a gente quer para todo mundo? Maturidade. Quem, além de nós, mais quer isso? O Espírito Santo. Amém? Então você tem um aliado nisso, se é que você é o lado da liberdade. Se você for do lado da liberdade, você tem no Espírito Santo a força necessária, não só para continuar paciente, mas a certeza de que o Espírito Santo está trabalhando na vida do camarada que segue os estraga Moisés. Tá certo? O Espírito Santo está interessado na maturidade daquela pessoa. Então, calma. Você não está sozinho. E cuidado para não fazer da sua liberdade um problema para o Espírito Santo. Calma. Porque o objetivo do Paulo não é criar uma trégua frágil, porque poderia ser uma trégua frágil, que é, eu encontro uma pessoa que é fraca na fé, como diz o apóstolo Paulo,
E eu vou tolerando, vou tolerando, vou tolerando, vou tolerando, vou tolerando, e a pessoa vai se empoderando, porque ele está vendo que eu estou tolerando, aí ele fica cheio de si. Aí ele exaspera no estraga Moisés. Aí você diz, não vai dar. Tolerei demais esse troço. Então, qual é o grande segredo da vida cristã? O grande segredo da vida cristã é a parceria da Trindade conosco. A parceria da Trindade conosco. Nós não estamos lutando sozinhos. E o Espírito Santo só está esperando que a gente crie o ambiente para ele trabalhar, ou ela trabalhar, porque o Espírito Santo é materno. É o lado materno da Trindade. Não é? A Trindade é Pai, Filho e Mãe. Porque a palavra Espírito é neutro na língua portuguesa, a gente masculinizou o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é Ruach HaKodesh, que é materna, que é feminina, que aparece como uma ave. Tanto no início da criação, uma ave que envolve o planeta Terra, como uma ave envolve o ovo que vai chocar, como quando aparece no batismo de Jesus, escolhe uma ave, uma pomba. Por quê? Porque é uma figura materna. É como a Trindade decidiu se revelar. A Trindade decidiu se revelar como Pai, Mãe e Filho. É revelação, viu, gente? Não é ontologia, não. Não é o ser da Trindade. O ser da Trindade é eterno, esquece, você nunca vai alcançar, eu também não, ninguém vai. Estamos falando de como a Trindade decidiu se revelar. Então, a Trindade decidiu se revelar Pai, Mãe e Filho. Então, a maternidade da Trindade está trabalhando pela maturidade de todos nós. Então, pondere. Aproveita, inclusive, para agradecer e dizer, ainda bem, Espírito Santo, que você está com a gente. E então eu estou esperando por você, porque eu sei que você está fazendo alguma coisa nessa pessoa e em mim também. Amém. Então vamos ficar firme aqui, Espírito Santo. Me ajuda. Se você puder me dar um sinalzinho, eu vou agradecer, porque eu estou ficando meio sem esperança, mas eu preciso de um sinalzinho. O Espírito Santo é bom em dar sinalzinhos. Não. Fala, meu amigo. Legal, isso demonstra a gente tem que ser solícito, né? E colocar a relação acima das minhas verdades, né? Como você falou. Esperar que o Espírito Santo haja no meu e no coração do outro. Mas às vezes o outro não deixa o Espírito agir. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas de coração duro. E que, sei lá, por qual motivo a pessoa não mudou, não vai mudar e no final. Eu acho que pelo que eu entendi da mensagem, nosso coração sempre tem que estar voluntário nesse sentido, cara. Eu quero ter uma relação com você, eu quero entrar em unidade com você, ponto. Mas em toda relação tem que ter uma reciprocidade, senão ela é inviável. Não que eu vou fechar o meu coração, mas a relação ela não vai se sustentar pela simples falta de reciprocidade. Eu continuo voluntário, mas a pessoa simplesmente não quer. E a gente só vai com a pessoa até onde ela quer. Não posso forçar a pessoa a não ter uma relação comigo. Como é que eu sei, como é que chega nesse impasse? Né? Porque eu fico pensando em vários tipos de relação. Desde uma amizade, por exemplo, até uma irmandade aqui numa comunidade cristã, onde a pessoa, sei lá, tem uma ideia maluca e eu quero entrar numa relação com ela, mas, cara, ele acredita num negócio que não tem nada a ver.
um casamento, por exemplo, onde um cônjuge está ali segurando o casamento nas costas e o outro está bem ali, para ele está tudo bem, está tudo certo, ele não se move, né? E chega um momento que a relação fica inviável, né? Eu queria entender um pouco melhor como que isso acontece, né? Porque sim, eu quero desenvolver essa unidade, mas o outro não responde. O que acontece nesse caso? A gente sabe de casos que ele não responde e não vai responder, né? A gente vê histórias, né, de casamento, é muito comum a gente ouvir, né? Um cônjuge está lá 10, 20, 30, 50 anos e continua o coração duro e não muda e causa uma série de problemas. Não é só no casamento, é na família também acontece. Sim, exato. Mãe falta de reciprocidade. Exato, né? Como isso funciona dentro de... É que você está falando de 2 pessoas, nós estamos falando de 3. Oi? Eu penso, só para ajudar, talvez, na reflexão, Fala mais alto, bem. eu penso que para contribuir na reflexão é sobre mim, a começar em mim. Eu não penso, porque se eu pensar que o outro precisa, mas por que nos meus olhos o outro precisa? Sou eu que preciso. Porque quando a Bíblia fala em Romanos 14, que se eu vou comer alguma coisa e isso vai atrapalhar a fé do outro, eu não devo comer. Então não é sobre mim, eu preciso olhar para mim. É por isso que eu sempre aprendi que eu caso para quê? Eu caso para fazer o outro feliz. Porque quando eu faço o outro feliz, eu também estou sendo feliz. Eu sempre aprendi isso. E quando eu penso nessa palavra de Romanos, eu vejo isso. E quando a Bíblia fala começar em mim, não sei se a Bíblia fala isso, somente é uma canção que a gente canta, mas também é sobre isso. Então, eu preciso olhar para Cristo, eu preciso meditar na palavra e aprender o que a palavra ensina e colocar em prática. Por isso que o fruto demora. Porque até eu conseguir pôr isso em prática e viver isso, eu preciso verdadeiramente esvaziar de mim. Por isso que Paulo, posso estar errada, mas ele traz muito isso. Ele sabe viver em qualquer circunstância. Mas tem a ver com quê? Com ele, com eu. O eu precisa diminuir para que Cristo encha, senão não vai encher. E eu vou sempre pensar no outro, porque é fácil, não é fácil. Eu lembro lá em Portugal, um rapaz que foi criando, meu Deus. Ele falava, é o karma de Jesus, eu não consigo. Eu sei que eu preciso amar, mas eu não consigo. Então tem pessoas que têm essa facilidade de amar e continuar. O Fabiano ia ministrando, meu Deus. E é sobre isso mesmo. A gente precisa diminuir para amar o outro. Senão eu só vou querer essa troca. Não, para ter relação tem que ter troca. Então, vocês 2 estão falando da verdade. Só que vocês 2 estão falando de 2 pessoas e nós estamos falando de 3. Vocês estão falando de 2 pessoas. Eu e o outro. E nós estamos falando de 3. Eu, o outro e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele que transforma corações. Aí o camarada diz, não, mas o outro, como o Alex sugere, não, mas e se o outro está resistindo ao Espírito Santo? Pois é, está resistindo ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem de dizer isso. Não sou eu que digo que o outro está resistindo ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que diz. Escuta, você está me resistindo. Você está dificultando a minha relação com você. Você está me obrigando a ser mais drástico? Ou você quer que eu vá embora? É o Espírito Santo que tem de lidar com isso. Então, nesse sentido, eu estou trabalhando, pedindo ao Espírito Santo que me ajude a não resisti-lo. Porque o Espírito Santo está trabalhando nas 2 pontas.
O Espírito Santo está trabalhando na ponta que sou eu e na ponta que é outra pessoa. É claro que eu tenho certeza que o Espírito Santo concorda comigo. É claro, é lógico que a Mãe Divina só pode concordar comigo. Não vai concordar com a outra pessoa de jeito nenhum. Mas quem decide isso é a Mãe Divina, não sou eu. É a Mãe Trinitária que decide isso, não sou eu. Então é a Mãe Trinitária que vai dizer: calma, querido, estou trabalhando no você também. Calma. Porque esse é o meu trabalho. Meu trabalho é o trabalho de transformação. Eu estou trabalhando no você também. Então, a grande diferença entre nossas abordagens e as abordagens fora da Trindade é que na abordagem fora da Trindade são duas pessoas. E se virem. Na abordagem trinitariana, são sempre três. O tema já diz isso. É trinitário. Quem é a terceira pessoa? A Mãe Divina, o Espírito Santo. Então, toda a minha relação, portanto, com essa outra pessoa é, antes e acima de tudo, uma profunda relação sob oração. O tempo todo eu estou falando com o Espírito Santo. Olha, Senhor, está ficando difícil, eu estou precisando de ajuda, e o Senhor sabe a ajuda que a pessoa lá pode estar aqui precisando também. Nós não estamos conseguindo chegar em lugar nenhum. Porque qual é o grande segredo? E tem sempre de lembrar que o Paulo está falando com cristãos, né? O Paulo está falando com cristãos. Que pressupõe-se está falando com gente que já se acertou com a Trindade. Tem sempre de lembrar isso. O Paulo está falando com gente que já chama Jesus Cristo de Deus. Já chama Jesus Cristo de Senhor. Esse é o ponto. E é por isso que nós estamos conversando com o Espírito Santo. Porque se a gente estivesse conversando com o Espírito Santo sobre uma pessoa que ainda não chama Jesus Cristo de Senhor, a gente estava pedindo pela conversão da pessoa. E se eu tenho de pedir pela conversão da pessoa, assim, é um tanto quanto ingênuo achar que a pessoa vai reagir ao Espírito Santo do mesmo jeito que eu reajo. Porque, afinal de contas, ela nem ainda viu Jesus. Ela nem viu Jesus, como é que eu estou esperando dela uma reação semelhante à minha? Então tem de ir com calma, e é disso que o Paulo está falando. Agora, o que o Paulo está falando? O Paulo está falando que a maturidade é o projeto do Espírito Santo para todo mundo. Porque é óbvio que por mais que minha autoavaliação me dê nota 10, a avaliação que a Trindade tem de mim provavelmente não chega a 2. Essa é uma outra história. Estava falando uma vez com o irmão, ele disse: não, eu sei que Deus vai fazer isso para mim. Eu falei: é mesmo? Como é que você sabe? Ele falou: porque eu sou um servo fiel. Eu falei: ah, legal, posso perguntar isso para Deus? Ele falou assim: como assim? Ué, você está falando que é um servo fiel, eu vou perguntar para o senhor se você é mesmo. Porque elogio em boca própria é vitupério. Eu vou ouvir
Eu vou ouvir de Deus, vou perguntar para ele. Escuta, Senhor, ele é servo fiel mesmo? Que eu vou fazer uns negócios aqui com ele, eu precisava que o Senhor me desse a capivara do irmão. Ele é servo fiel mesmo? Quando o Senhor fala, ele ouve? Como é que é? Vou ou não vou aqui? Então, tudo isso é muito delicado. Então, a gente tem um aliado. Qual é o nosso aliado? A pessoa do Espírito Santo. E a maturidade é o destino que a Trindade deseja para os seus filhos. Então, eu não estou pedindo algo em relação à pessoa que Deus não deseja. É o que a Trindade mais deseja. É um estado de consciência livre, em que nós chegamos a um nível tal que a gente não está mais ligado aos estragos Moisés da vida. A gente está liberto para viver a graça e para amar a partir da graça. Porque também tem uma coisa que é impressionante no amor a partir da graça, que é o amor a partir da graça sublima os pecados. Porque olha para o ser humano. Então sublima o pecado e diz, é um ser humano. O Senhor está trabalhando nessa pessoa também. Porque o Senhor Jesus morreu pelos seres humanos. Então tem um ser humano aqui. Se só existisse esse ser humano, mesmo sendo esse ser humano, Jesus vinha buscá-lo. Agora, é verdade que há seres humanos que vão dizer não ao Espírito Santo, mesmo dentro da casa de Deus? É verdade. É verdade. Vão mesmo. Mas aí é a minha relação com o Espírito Santo. Chega uma hora que você fala com o Espírito Santo e a Trindade diz, chegou. Já deu. Pronto. Você está livre. Mas, como eu aprendi com um grande mestre, qualquer disciplina só é minimamente aceitável se o disciplinador está fazendo isso em meio a muitas lágrimas. Se nele não estiver, ou ela não estiver fazendo isso em meio a muitas lágrimas, não é disciplina, é vingança. Então tem outro trabalho aqui. A disciplina só pode ser feita por alguém que o faz em meio a muitas lágrimas. E isso é outra história. Então, nós temos de nos ajudar o tempo todo. A gente quer esperando que todo mundo chegue a esse nível da graça, que ninguém se condene no que faz. Porque o pessoal mais seguidor dos Estraga Moisés, eu falo dos Estraga Moisés porque o Moisés era gente boa. Moisés, o Arão, a Miriam, eles eram todos gente boa. Eles estavam querendo levar todo mundo para Deus. Mas os Estraga Moisés transformaram muita coisa em mero inferno. Mero inferno. Era para descansar, virou um inferno. Não pode fazer nada. Antes era, aqui é o dia do descanso. Depois passou, aqui é o dia que você não pode fazer nada. E se você fizer, Deus mata você. Ué, então isso é um inferno. Quem fez isso? Foi Moisés? Não, foram os Estraga Moisés. Eles que fizeram. Por isso que Jesus, em Mateus 15, vira para os fariseus e diz, não, os meus meninos não vão seguir a tradição de vocês, não. A tradição de vocês não tem nada a ver com a palavra de Deus, Moisés nunca disse isso é invenção de vocês. Aliás, eu nunca falei isso para Moisés, como é que ele falou?
Não falou nada, não. Ele só falou o que eu mandei falar. Isso aí é vocês que estão falando. Então, como nós ajudamos o nosso irmão que ainda tem consciência fraca a chegar nesse lugar de bênção, onde ele não precisa ficar toda hora vigiando se está com a roupa certa, se está guardando o sábado direitinho, se fez todo o jejum que tinha de fazer, se fez todo o trabalho de casa que tinha de fazer, se andou as milhas que tinham de andar, se comprou a comida certa. Aí chega uma hora que a gente tem de perguntar para eles: tem certeza que você foi salvo mesmo? Tem certeza mesmo que você nasceu de novo? Você não se mexe. Você tem medo da sombra. Você não vive. Vive, rapaz. Vive. Se você estiver pisando em falso, o seu pastor puxa você. O seu pastor Cristo, né? Vai. Vamos fazer aqui a coisa de forma muito clara. É o pastor lá do Salmo 23. Ele tem o cajado e o aguilhão. Ele maneja bem isso aí. Para você poder andar. Você está no vale da sombra da morte. Você está andando no vale. O que é? Como é que você anda? Olhando para trás? Sim, porque se o seu pastor está com um aguilhão e está com um cajado para salvar você, então ele está atrás, não está na frente. Tá certo? Porque senão ele tinha que estar olhando para você toda hora. Mas está no vale da sombra da morte. É sombra para todo lado. Ele está na frente ou está atrás? Se ele está na frente, como é que ele usa o aguilhão e o cajado? Ele tem que ficar olhando para trás. Então é óbvio que ele está atrás. É como lá em Israel. Tem hora que a nuvem está na frente e hora que a nuvem está atrás. Quando eles foram atravessar o Mar Vermelho, a nuvem foi para frente ou foi para trás? Para trás. Tudo bem, não estou fazendo prova de Bíblia, não, fica tranquilo. Foi para trás. E de trás iluminava eles para frente e escurecia tudo para os egípcios atrás. Quando você está andando no Vale da Sombra, ele fica atrás, dizendo: anda, vai em frente e fica tranquilo. Se você resvalar o seu pé, eu puxo você. E se eu perceber que você está indo para a direção errada, eu te dou uma estocadinha. Vive, meu filho. Às vezes eu encontro uns irmãos e eu fico pensando: meu Deus, esse irmão não sai do lugar, porque ele tem medo. Medo que Deus vai ficar irado. E eu falo: filho, se Deus tivesse de ficar irado, você já não estava mais aqui. Anda, meu filho, você decide. Você não leu os profetas? Você não leu os evangelhos? Você não leu a sabedoria? Decide. Vai em frente. Ora, diz: Senhor, tenho de tomar uma decisão aqui. Decide, vai em frente, anda. Mas e se eu errar? Calma, seu pastor está com cajado e com aguilhão. Se você for resvalar o pé, ele puxa você. E se você começar a ir para o lugar errado, ele te dá uma estocadinha. Aqui não, hein? Aqui não. Vira. Vai para frente. Então, o segredo de Paulo não é a pressão, é a paciência. Paciência é ponderação. Mas ponderação a partir da confiança no Espírito Santo. Então você não força
A gente não força os irmãos mais fracos a concordarem com a gente. A gente ajuda o camarada a crescer, porque a gente não quer ninguém agindo contra a sua consciência. Porque isso é abusivo. Mas também a gente não quer que ele haja contra a nossa consciência. Porque isso também é abusivo. Então nós precisamos do Espírito Santo. E o versículo 23 diz, se você força a barra abusivamente, você vai levá-lo a se desviar. Então a paciência é um segredo do pastoreio de Jesus. O objetivo da paciência não é uma trégua frágil, é a criação de um ambiente de amor e de segurança onde as pessoas possam crescer. E como é que as pessoas crescem? As pessoas crescem pela obra do Espírito Santo, mas também através do magistério da igreja. Se você estiver numa igreja onde o magistério é estraga Moisés, então não vai dar mesmo. Não vai dar mesmo, porque o magistério vai fazer isso ficar pior do que estava. Mas se você está numa igreja onde o magistério está cooperando, é fruto da cooperação com o Espírito Santo, esse negócio vai dar certo. Porque o ensino fiel e paciente da palavra transforma, porque a palavra é como espada de dois gumes, que separa juntas e medulas, alma e espírito. A palavra vai trazendo luz. E aí, a paciência, o ensino fiel da palavra vai criando um solo fértil, onde essa semente cresce. E onde ela possa germinar no coração de todos nós. Então esse é o grande desafio. Para que essa paciência, essa busca pela paz frutifique, a gente tem de dar importância para isso. E por que é importante? Porque toca no coração do que significa ser povo de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é sobre nossas regras e opiniões. O reino de Deus é sobre a realidade de Deus em nosso meio e de nós no meio de Deus. Porque Deus é uma comunidade. Justiça é o nosso status. A gente foi declarado justo. Todo mundo foi declarado justo. Mesmo os que seguem o estraga Moisés, foi declarado justo pela graça. Então é por isso que nós estamos todos na mesma mesa, como filhos amados. O reino de Deus é paz. Paz é o nosso ambiente. Paz com Deus, paz conosco mesmos e paz uns com os outros. Por isso a gente preza tanto a paz. E a alegria é a nossa atmosfera. É essa alegria que é a participação na própria vida de Deus. Deus é alegre. Pasmem, Deus é alegre. Que susto, hein? Que susto achar que Deus é alegre. Pois é, Deus é alegre. Ele gosta de festa. Ele é festeiro toda a vida. Aliás, os irmãos do Reteté que o digam, né? Deus é festeiro demais. Porque é impressionante o quanto eles fazem de festa. Então, a Bíblia ensina que Deus é trinitário, Deus é uma comunidade. É uma comunidade de amor, de paz e de alegria. A Koach Kodesh é uma pessoa dessa comunhão. Quando o reino de Deus está em nós, significa que a HaKodesh está na gente e convidando a gente para participar da alegria que está eternamente no coração da Trindade. Então a igreja é chamada a ser um ícone da Trindade na Terra. Quer ver como é que é a Trindade? Vá para a comunidade. Esse é o nosso sonho.
porque esse é o sonho de Jesus. Você quer ver como é que é a Trindade? Então vá para a comunidade. Cada vez que a gente escolhe o amor ao invés do direito, a paciência ao invés da pressão, a unidade ao invés da divisão, a gente está trabalhando mais sobre a Trindade. Então, vamos voltar à imagem da mesa. A mesa de Cristo está posta para a gente. O Senhor nos acolheu quando a gente era fraco, quando a gente era ignorante, quando a gente, inclusive, era inimigo dele. Ele nos declarou justos e nos deu paz. O desafio para a gente é como é que a gente vai se comportar na mesa do Senhor. Nós vamos usar a nossa liberdade como uma arma ou vamos usar a nossa liberdade para prestar serviço, para esperar, para amar? Talvez a gente esteja aqui pensando que a gente é o irmão forte, porque a gente está cheio de liberdade e de convicção. Pois é, o chamado para a gente é vamos usar essa força para proteger os fracos, para ajudá-los a chegar. Vamos deixar a paz e a paciência de Cristo nos ajudar. E talvez entre nós chegue alguém que está cheio de medo. Vamos ajudar o irmão a perder o medo. Medo de viver, medo de tomar decisão, medo de falar de si mesmo, o medo de crescer. Então que a gente possa ser uma comunidade que reflita a paciência do Pai, que se vista com a graça do Filho e que viva na comunhão da Ruach HaKodesh. Amém? Que o mundo, quando olhar para a gente, veja não as diferenças da gente, mas a Trindade. Deve ser assim que a Trindade vive. Que esse amor da Trindade nos una e que a gente possa caminhar juntos em direção a essa bem-aventurança. Aí você pode dizer, legal, você falou sobre a bem-aventurança, tem tudo a ver com a gente, mas assim a gente não tem esse problema. Então, qual é a mensagem para a gente? A mensagem para a gente é: a igreja é o sonho de Deus, o sonho de Cristo. Uma vez eu ouvi um camarada que não achava que Jesus Cristo era Deus. Ele estudava o Jesus histórico. Ele começou estudando Jesus histórico e ele dizia que, quando ele começou, ele achava que Jesus não tinha existido. Mas que agora, nessa fase dos estudos dele, ele concluiu que Jesus existia. Mas ele não conseguia ver Jesus como Deus, via como um profeta. E a gente, tá bom, tudo de teologia, teólogo, de teólogo a gente ouve tudo. Então ficamos lá ouvindo. Aí um camarada falou, tá bom, mas você se acha um cristão? E aí, para surpresa geral de todos nós, ele disse, sim, eu sou um cristão. Aí o camarada falou, como que você é um cristão? Ele falou, sabe por quê? Porque eu concordo com Jesus de Nazaré, que a única maneira de enfrentar os impérios é criar comunidades de amor. Aí eu virei para o irmão que estava do meu lado e falei, agora eu vou chegar em casa, vou me ajoelhar e vou dizer, Jesus, eu sou seu fã. Cada vez mais. Porque o Senhor consegue fazer um cara que nem acha que o Senhor é tudo que o Senhor disse que era, dizer que no final das contas é o Senhor mesmo que está certo. O Senhor é o máximo. O Senhor é o máximo. O Senhor convenceu um cara que nem consegue entender quem é o Senhor a dizer, não, mas é Ele que está certo, eu vou fazer o que Ele está mandando. Que ótimo! Continua assim, filho. Uma hora você encontra com Ele de verdade. Então, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor da Trindade e que a comunhão materna do Espírito Santo e a cura de Jesus seja com cada um de nós, com todo o povo de Deus e que alcance toda a humanidade, porque foi isso que Deus prometeu a Abraão. Amém? Deus abençoe.